Tribunal Regional Federal da Terceira Região entendeu que bloqueio de bens de acusados de desvio de dinheiro deve ser calculado somente sobre o valor do suposto prejuízo causado à administração pública. Você sabe o que é o crime de desvio de dinheiro público? Não. Sim. Não. Mais ou menos, né? Não são os políticos não que levam toda a nossa grana. São os crimes de corrupção ativa ou passiva e de peculato que causam significativos prejuízos aos cofres públicos. Corrupção ativa é quando alguém oferece ao servidor público algum tipo de vantagem para que ele deixe de praticar seu dever de ofício. Corrupção passiva é quando o servidor público pede ou recebe vantagem indevida em razão do cargo que ocupa. Peculato é o delito cometido por funcionário público que usa o cargo para apropriar-se ou desviar dinheiro, valor ou bem público em proveito próprio ou de terceiros. O que você acha das pessoas que desviam dinheiro público? O que deve acontecer com elas? Tem que ter punição para eles, né? Deveriam prestar conta, né, do desvio e serem punidos nos rigores da lei, né? Cadeia, né? E pagar de volta. Deveriam sim ser presos, porque isso é um crime, né? Desviar dinheiro público é um crime. Desde abril, as empresas do Grupo Scamatti são alvos da chamada Operação Fratelli. Com as investigações em andamento, o grupo está sendo acusado de fraudes em licitações, principalmente pelo recapeamento asfáltico feito em 80 municípios espalhados por todo o estado. São investigados os crimes de quadrilha, fraudes em licitações, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, entre outros delitos. Nesse caso de suposto prejuízo causado à administração pública, os advogados do grupo entraram com pedido de ação cautelar no TRF da Terceira Região. Segundo dados do processo, o Ministério Público apresenta indícios desses desvios no valor de aproximadamente R$ 260 mil. Em primeira instância, o pedido foi acatado, solicitando o bloqueio de bens dos acusados, somando R$ 36.400.000, valor que ultrapassa o montante desviado. Veja, essa decisão ela vem a concretizar a finalidade do bloqueio de bens. O que é o bloqueio de bens? Ele se faz ou mediante o sequestro, o arresto, previsto no Código de Processo Penal, ou sequestro do Decreto-Lei 3.240/41, que na verdade, tecnicamente é um arresto, né? Há a hipótese também de indisponibilidade de bens da improbidade administrativa, né? Mas no caso, estamos falando do âmbito penal, então ele vem a possibilitar e a garantir a futura aplicação da lei penal, né? Então, se houve uma acusação de prejuízos à fazenda pública, o arresto ele serve para garantir que bens sejam constritos para garantir uma futura indenização, futura hipotética, porque pode ser que eles venham a ser absolvidos. Nesse caso, os bens vão ser liberados. Para o advogado Pedro Ivo Veloso, se o objetivo dos bloqueios de bens dos solicitantes é garantir a reposição dos desvios monetários causados ao governo, então o valor dos bens bloqueados não deve ultrapassar a importância retirada. Foi por perceber um aumento considerável no patrimônio do Grupo Scamatti que o Ministério Público pediu o bloqueio dos 36 milhões. Mas para o TRF da Terceira Região, esses indícios não justificam esse valor indenizatório. Por isso, o bloqueio de bens deve ser restrito ao valor do prejuízo. O tribunal readequou a medida ao valor que foi colocado na denúncia. A denúncia é a ação principal, é a ação em que o Estado quer exercer o direito de punir aquela pessoa, né, pela conduta que narra na denúncia, ou seja, pela suposta conduta praticada. Então, se o prejuízo narrado na denúncia é de um valor menor do que o que foi bloqueado, não há sentido nenhum em se manter esse valor excedente bloqueado. Afinal, o bloqueio de bens, eu digo novamente, ele é instrumental. Ele tem uma função meramente acessória em relação à ação penal. Ele não tem uma função punitiva. O bloqueio de bens ele busca assegurar uma futura e provável aplicação da lei penal.